Livro Definições Doutrinais. Advocacia. Esta é uma das funções as quais constituem a atual obra do Senhor nas alturas em favor do seu povo, seu sacerdócio e sua advocacia. Ambas têm a ver com a sua intercessão por nós, mas de maneiras diferentes. Sua intercessão como um sacerdote é para a manutenção do seu povo no caminho da fé, para que eles não venham a falhar. Sua intercessão como um advogado é para o seu povo quando eles falham. A advocacia refere-se àquele que assume a causa de outro. Nas Escrituras, ela é aplicada ao Senhor e também ao Espírito Santo, traduzido como Consolador em João 14, 16 e 26, João 15, 26 e João 16, 7. A advocacia do Senhor tem a ver com a sua obra em restaurar crentes à comunhão com Deus. O pecado interrompe a comunhão do crente com Deus. Arrependimento e confissão o restaurará a comunhão com Deus. O problema é que, se nós falhamos e ficamos num caminho longe do Senhor, não temos poder para restaurar-nos a nós mesmos. Tal é o efeito do pecado na vida de um crente. Se deixados sozinhos, nunca voltaríamos para Deus em arrependimento e confissão. Daí vem a necessidade da obra de Cristo como nosso advogado. Existem 4 coisas envolvidas na advocacia do Senhor. 1. Ele intercede por nós. Ele vai ao Pai e intercede por nossa restauração. Ao mesmo tempo, ele mantém a nossa causa diante de Deus contra as acusações do diabo em relação aos pecados envolvidos com a nossa falha. Ele faz isso com base em haver feito propiciação pelos nossos pecados. Ele, por assim dizer, aponta para o sangue e diz: eu paguei por esses pecados. Assim, nossa restauração está fundada sobre o que Cristo realizou na cruz. 2. Ele dirige o Espírito de Deus para fazer com que a palavra de Deus cause um efeito em nossa consciência. O Espírito de Deus vai falar sobre o nosso estado e nossa conduta pecaminosa, e vai nos ocupar com nossa falha até que nós a encaremos e nos arrependamos. Ele usará a palavra de Deus para quebrar nossos corações endurecidos pelo pecado. Ele pode trazer um verso à mente, seja por ouvir, ler ou lembrar-se dele, que irá falar com a nossa consciência. Assim, a palavra de Deus tem parte na restauração de nossas almas. 3. Ele providencialmente aplica disciplina santa em nossas vidas. O Pai vai trabalhar para este fim também. Todas suas ações em nosso favor se baseiam em seu amor por nós. Seu amor é tal que ele vai até mesmo usar algum tipo de problema, sofrimento, doença, tristeza em nossas vidas para chamar nossa atenção e nos corrigir. 4. Ele vai motivar nossos irmãos e eles virão a nós para nos restaurar. Um irmão ou uma irmã podem nos falar sobre o nosso andar, e isso pode ser usado pelo Senhor para nos fazer voltar. Longe esteja o pensamento que um crente pudesse ser achado pecando, porque isso é uma aberração no cristianismo. Mas se pecar, 1 João 2, versículos 1 a 2, nos diz que a advocacia de Cristo entra em ação imediatamente. Ele diz: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nota, aqui não diz: se alguém se volta para Deus e confessa seus pecados, o Senhor age por ele como seu advogado. Isso significaria dizer que sua defesa começa a agir quando o crente se volta para Deus em arrependimento. No entanto, o Senhor não espera que nós nos voltemos para Deus em arrependimento, porque Ele sabe que se formos deixados sozinhos, isso nunca iria acontecer.
A verdade é que o crente que falha se volta para Deus e confessa seus pecados, porque a obra de Cristo, como nosso advogado, ela está em operação. Darby disse: alguns dizem que temos de usar a advocacia de Cristo, mas não é assim. Cristo é que a usa para nós. Porque eu me volto a Deus quando eu falho? É porque ele usa sua advocacia e nova graça é aplicada. Nova graça opera em minha mente. Não há nada em nós que nos traga de volta a Deus, apenas a nova graça trabalhando em nossa consciência. Por isso disse: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Não é se alguém se arrepender. Em outra ocasião, perguntaram a Darby: quando é que o Senhor age como um advogado? É quando um santo peca? E a resposta foi: a palavra não diz se alguém se arrepender e confessar, mas se alguém pecar, temos um advogado. E ele foi retrucado então. Então, nada começa com a gente. E a resposta foi: nada, a não ser o pecado que eu conhecia. E a confissão é o efeito da advocacia. Assim, a advocacia de Cristo não funciona como um advogado moderno, com o qual é erroneamente comparado. O advogado moderno, ele vai trabalhar para o seu cliente quando o seu cliente solicita sua ajuda. Mas a advocacia de Cristo entra em ação antes de o crente que falhou solicite a ajuda restauradora do Senhor. Tudo isso destaca a fidelidade do nosso Deus em restaurar seu povo errante. Ele tem ciúmes das nossas afeições e não vai permitir que continuemos nos caminhos de injustiça para sempre. Ele pode nos permitir provar o fruto dos nossos caminhos por um tempo, porque a vontade da carne precisa ser quebrada no crente desobediente, mas custe o que custar, ele vai trazer aquele que caiu de volta. Muitas vezes, isso não ocorre até que a pessoa esteja em seu leito de morte. A intercessão de Cristo como nosso advogado não deve ser confundida com sua intercessão como nosso sumo sacerdote. Ambas se referem ao seu presente serviço nas alturas, mas elas são diferentes. O sacerdócio de Cristo é para sustentar o santo a fim de que ele não peque. Sua advocacia é para restaurar um santo, se for necessário, porque ele pecou. O sacerdócio é com Deus e a advocacia com o Pai. O sacerdócio de Cristo tem a ver com a contínua intercessão, enquanto que sua intercessão, como nosso advogado, é apenas exercida quando necessário.